Bem, hoje é quinta-feira e estamos por aqui começando mais uma live, né? Toda quinta-feira, antes eram às 21 horas e a partir dessa semana a gente está reajustando o horário, né, para fazer um pouquinho mais cedo, às 19h30, né? E eu vou continuar da mesma forma de sempre, toda semana trazendo aqui convidados novos para poder falar sobre assuntos muito bacanas que fazem toda a diferença aí para o preparo de vocês para ter um bom parto, uma boa gestação. A convidada de hoje é a Milena Puga. Milena é psicóloga, né, e estará aqui falando um pouquinho com a gente sobre a importância do preparo da parte psicológica mesmo, né, para o momento do parto. Isso é uma coisa que eu vivo falando por aqui, né, já falei várias vezes sobre a importância da gente preparar a nossa cabeça, né. Eu acredito muito que o parto, ele acho que quase que 70, 80% cabeça, né? Ele é realmente. Então, assim, isso é muito importante, gente. É realmente muito importante. Estão me vendo? Tava tentando reconectar aqui, a conexão não tava muito boa, mas já voltei. Acho que Milena já está por aqui. Milena, se você estiver aqui, acene para mim e peça aqui para poder entrar na live, para eu poder aceitar o seu convite. Antes de mais nada, gente, queria dizer para vocês que hoje minha carinha tá até um pouquinho abatida, porque eu estou muito resfriada, né? Houve uma grande virada de tempo aí esses dias, né? Tá um frio danado, que é a alergia humana, né? Então, estou aqui eu com o meu narizinho entupido, uma carinha dodói, mas estou aqui. Oi, Milena! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo ótimo. Boa noite a todos. Finalmente essa live tá saindo. Nem Que acredito. bom. Os bebês nos deixaram fazer uma live. Sim, Pra galera que não sabe, a gente tá tentando aí fazer essa live já tem algum tempo, né? Mas todos os dias a gente marcava a live, mas sim o neném. Exatamente no dia. Então a gente teve que reagendar algumas vezes. Foram 2 vezes, né, Leandro? Que a gente já reagendou. sim. Mas deu certo. E hoje Graças a quase que Deus. não deu também, né? Hoje foi por pouco. O neném nasceu ontem, mas deu tudo certo. Graças a Deus a gente tá aqui. Muito Que obrigada, viu, por bom. você estar aqui, por participar junto com a gente aqui na página, por se colocar à disposição. Sempre uma alegria muito grande receber pessoas assim como você, né, com bastante bagagem para poder ensinar coisas legais pra galera. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz que já tem um tempo que eu não faço live. Eu estava dando um tempo, porque eu fiz muita live e cansei um pouco, fiquei um tempo sem. Então eu já estava até com saudade de fazer live. Então eu estou muito feliz de estar aqui com você. Acompanho sempre o seu trabalho. Adoro, acho ótimo. E é isso. Espero que todo mundo aqui goste e que aprenda, a gente aprenda juntas, né? É verdade. Beleza, então vamos embora pro que interessa, né? Eu tava falando aqui antes de você chegar, que eu sempre falo muito aqui, né? Acho que várias vezes, né? E falo para todas as gestantes que eu acompanho também, que eu acredito que o parto ele é muito cabeça, né? Ele é muito, a gente fala tanto do corpo, do corpo, do corpo. Realmente, né? O nosso corpo ele foi feito para parir, mas existe uma cabeça que está por trás de tudo isso que a gente precisa sim preparar para que a gente consiga viver o momento do parto de uma forma leve, de uma forma tranquila, né? E Uhum. eu acho realmente que é super importante que a gente consiga fazer esse preparo. Então, vou te pedir para você se apresentar para a galera e você pode ficar à vontade para começar a falar sobre o nosso tema. Tá bom. Enquanto isso, eu vou Então, fixar aqui na tela. eles estão pedindo aqui para botar o tema. Bom, meu nome é Milena, eu sou psicóloga perinatal e parental. Então, eu trabalho com mães, com pais, com gestantes, com puérperas. Não só com isso, eu trabalho também com o público geral, mas o meu foco principal é esse, né? Psicologia perinatal, que é a minha paixão, né? Eu também tenho outras especializações, atendo casal, atendo família. Sou gestalt terapeuta. E eu me apaixonei por essa área da maternidade. E eu sempre falo muito aqui na minha página, quem é gestante, quem é mãe, quem me acompanha aqui na minha página, sabe que eu falo muito sobre parto, sobre amamentação, sobre a importância de se cuidar da saúde mental desde a gestação até o puerpério, esse pós-parto que pra gente, pra psicologia, não é aquele puerpério de
um mês, 2 meses. Não, um puerpério para psicologia pode durar anos, depende de cada pessoa, né? Então, eu faço grupos também de gestantes, de pré-natal psicológico e de puérperas, para mães com filhos de até 2 anos, e atendo individualmente. Então, o pré-natal psicológico, muita gente ainda não sabe o que que é, mas é justamente a preparação para o parto, para a maternidade, para a amamentação, porque quando a mulher ela é engravida e ela tem um filho, muita coisa muda na vida, tudo muda na Muda verdade, né? tudo, né? Nunca mais é a mesma coisa. Muda tudo. Então, no nosso pré-natal psicológico, eu chamo os parceiros, eu chamo os avós, para a gente trabalhar também as relações que mudam, o casamento muda, toda a relação da família toda muda, as relações, às vezes, dos amigos também muda a relação da mulher com o corpo dela muda. Então, são muitas questões para a gente trabalhar e a psicologia perinatal ela surgiu justamente para olhar para essas mães e cuidar da saúde mental delas. E a gente sabe que aqui no Brasil o índice de depressão pós-parto ou de outros transtornos no puerpério são muito altos. Então, a gente está tentando lutar aí com o pré-natal psicológico, com acompanhamento psicológico, para tentar diminuir esses índices, né, tão altos. Né? E falando sobre o parto, eu concordo plenamente com o que você falou. Assim, o parto ele é um evento psicológico mesmo. Ele acontece, claro, no corpo, mas ele acontece muito na cabeça. Né? Uhum. Então, quando a mulher ela é engravida, eu sempre falo para ela, estude sobre o parto, né? Tenha muita informação, que a gente sabe que, infelizmente, nosso país é muito cesarista, não dá informação, os obstetras às vezes acabam enganando, né, as mulheres. Então, eu falo que estudar assim, é fundamental, né, para todas as mulheres. E no pré-natal psicológico, a gente também passa informação. Então, eu estou sempre estudando para poder passar essas informações para as mulheres. Eu acho que eu sou profissional da saúde, mesmo sendo psicóloga, eu acho que eu tenho essa obrigação de passar informação, de informar as mulheres. Né? Então, eu passo informações sobre o parto e a gente faz uma preparação não só para o parto normal, claro, né? A gente faz a preparação para o parto possível. E a gente não sabe Perfeito. qual vai ser o parto, né? E É eu vejo verdade. também muitas mulheres se preparam muito para o parto normal, e aí tem alguma emergência, alguma coisa que tem que fazer uma cesariana, e ela fica muito frustrada, fica Sim, muito sim. triste, né? Muito mal depois, o que é compreensível, né, também, porque ela se preparou. Mas a gente já tem que ir preparando desde a gestação que isso pode acontecer, né? É verdade. Eu também já presenciei muitas situações realmente da mulher ficar se sentindo às vezes incapaz, ou se sentindo menos forte, menos, enfim, se Sim. diminuindo mesmo, né, perante outras mulheres que conseguiram parir. E isso é um ponto realmente muito interessante, né? No preparo para o parto, eu sempre falo muito para as meninas, né, que o mais importante não é a via de parto, né? O mais importante é a gente pensar que o bebê e a mãe, eles precisam estar saudáveis, né? Que esses dois precisam estar super bem. Então essa é a nossa prioridade. Eu sempre falo muito, né? Tem uma galera que usa uma Uhum. expressão que eu particularmente acho que é muito comum, né? Do tipo do parto normal a qualquer custo. E eu sempre falo muito que assim, para mim isso não existe. Não existe parto normal a qualquer custo, né? É claro que a gente Sim. entende que o parto normal, ele é um parto mais saudável, ele é um parto natural, né? A mulher foi feita para Sim. viver aquilo, que é muito mais tranquilo para o corpo, né? Bem Uhum. menos agressivo, enfim. Então, o que eu acredito, né, é que a gente sim deve sempre priorizar essa via de parto, né? E se preparar para viver um parto normal e sem nenhuma intervenção de preferência, mas ciente de que o parto ele é um evento que a gente não controla, né? Eu acho que esse é o maior desafio, viu, Milena, para todo mundo, Sim. né? Tanto para a mulher que está parindo, quanto para a família que está ali, quanto para a gente como profissional, porque é um evento totalmente imprevisível, né? E a Uhum. gente tem, acho que uma sociedade como um todo muito voltada mesmo para o controle, sabe? Onde todo mundo controla tudo, onde todo mundo decide tudo. E o Sim. parto, ele é totalmente imprevisível. Ele é algo que a gente não tem como controlar. E isso é um Sim. grande desafio. Então, acho que também é importante a gente se preparar para isso.
para os possíveis Exatamente. desfechos, para as coisas que podem acontecer no meio do caminho e que não vão tirar da gente o mérito daquele parto, Uhum. independente da via, né, que aconteça, mas o importante é que aquele bebê e aquela mãe fiquem bem, né? Exatamente, né? Não é a qualquer custo, mas que custo? Custar porque a vida dela, do bebê, também não dá, né? Mas tem muita desinformação, né? Então, a gente está aqui nas redes sociais passando informação, eu acho que isso é fundamental, né? Cada grãozinho, né, que fica ali falando, já é alguma coisa, né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz é muito importante. E essa questão do controle que você falou, eu sempre falo para as mães que eu atendo, olha, se você é muito controladora, a maternidade ela vai vir para acabar de vez. Você vai te obrigar a deixar de ser tão controladora. Pelo menos vai diminuir um pouco, né? Porque a maternidade é só falta de controle em tudo. Desde a gestação, no parto, no pós-parto, puerpério, cuidar, educar a criança. Se você é muito controladora, você vai pirar, assim, não dá. Então, a maternidade, para quem é muito controladora, é bem complicado. E a gente, na terapia, a gente também trabalha muito essa questão, né? Do controle, de... Realmente, a gente tem que aceitar o que é possível, né? E, às vezes, o que é possível não é o que você quer, né? É verdade. E eu acho que até mesmo o parto ele prepara nesse sentido. Eu acredito muito assim no potencial de ensinamento que o parto tem, sabe? Na quantidade de lições que a gente aprende diante do parto, né? Eu acho engraçado isso, porque assim, a gente aprende desde o começo justamente que a gente não controla nada. A gente aprende que o bebê é quem vai decidir a hora que ele vai nascer, né? Ele que vai decidir quanto tempo ali o trabalho de parto vai levar. Então a gente precisa respeitar o tempo do corpo, a gente precisa realmente, enfim, ter paciência, né? E é muito, eu acho que isso é um grande ensinamento. Sim. Existe dor, né? E acho que a dor ela também é muito importante para nos ensinar, né? Para nos ensinar que nem tudo aquilo que é bom, que é feliz, é fácil, né? Ou vem de mão beijada, ou que realmente vai ser muito bom e que a gente não vai precisar batalhar por aquilo ali, sabe? E eu acho que a Uhum. maternidade, como um todo, ela está muito conectada a isso tudo, né? Porque é Sim. isso. Eu acho que é um preparo, sabe? É o ápice, né? Do Sim. preparo da mulher. Para que ela Uhum. entenda que posteriormente a vida dela realmente vai mudar muito, mas que ela sim é capaz, né? De fazer dar certo, que ela é capaz, que ela vai dar conta daquilo ali. Né? Então, assim, é Sim. um grande preparo, na verdade. A gente se prepara para o parto e Uhum. o parto prepara a gente para o resto. Isso mesmo. Eu vejo as mulheres, quando elas parem, elas ficam muito. Realmente elas se sentem mais confiantes, né, depois do Com parto. Elas se certeza. sentem. Nossa, eu já vi, assim, mulheres que falaram no puerpério logo depois, assim, do parto. Hoje eu posso ver que eu posso fazer tudo. Eu teve uma mulher que eu atendi, uma puérpera, que ela estava em um relacionamento abusivo. E ela falou: Olha, agora eu sinto que eu posso sair do relacionamento abusivo, que eu tenho força, que eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer. Eu pari uma criança, sabe? Eu acho isso tão forte, tão potente. É tão bonito ver a mulher assim no pós-parto, vendo que ela pode fazer muito mais do que ela imaginava. E eu acho que isso que você falou é muito, muito bom, porque o parto realmente prepara para a maternidade, porque ela ali, ela tem que se entregar para o parto, né? E aí a questão do psicológico que é importante, que influencia no parto, porque se a mulher não se entregar, se a mulher é muito controladora, se ela quer controlar tudo, não vai dar muito certo. Então, assim, tem partos que são muito arrastados, tem partos que param de evoluir e ninguém sabe por quê. Então, fica assim, mas o que está acontecendo? Claro que às vezes é uma causa ali física, né? Tem alguma intercorrência e tal, mas às vezes é o psicológico da mulher. É E verdade. a gente não olha muito para isso, porque isso não é muito falado da parte psicológica do parto. Como você falou, as pessoas se preparam muito fisicamente, né? Faz exercício, às vezes faz fisioterapia pélvica, faz pilates, faz não sei o quê. Mas e a parte psicológica? E a parte Exatamente. emocional? As Eu pessoas também vejo muito deixam pra isso, lá. né?
As pessoas se preocupam muito com a questão física como se fosse apenas corpo, e não é. Né? O parto ele envolve muitas coisas, envolve sim o psicológico, né? A nossa mente, o nosso espírito também, acho que é importante, a nossa parte espiritual, afinal a gente vai dar à luz a uma nova vidinha, né? Um novo espírito que chega. Sim, Então tem muita coisa que é importante a gente trabalhar, e não somente a parte física, né? Eu já presenciei muitas situações onde a mulher tem, tipo assim, um físico maravilhoso, né? Super preparado para parir fisicamente. Você vê que ela tá, assim, perfeita. Aquele corpo, né, maravilhoso, que ela é gestação super saudável, que não teve nenhuma intercorrência. E chegar na hora do parto e ela realmente ter momentos, assim, de travar mesmo, sabe? Porque falta a cabeça. Então não adianta realmente a sim, gente preparar todo o corpo, fazer um montão de exercício, né? Comer bem, beber bastante água, ter uma vida saudável, se a gente não conseguir preparar nossa cabeça. Porque ela é quem vai permitir que o nosso corpo produza os hormônios, não é mesmo? A cabeça sim, controla tudo, não tem jeito. Então, se a gente sim. não consegue relaxar, se a gente não consegue se entregar para o parto, né? Entender o que ele realmente é, o que ele significa, o processo como funciona, né? E ver a importância de viver aquilo ali, é muito difícil, né? Eu vejo muito que, assim, existe uma cultura mesmo, né, no nosso país, como se o parto normal ele fosse algo de outro mundo. Assim, uma experiência como se a mulher fosse realmente morrer e nascer de novo, sabe? Do tipo, meu Uhum. Deus, é muito sofrimento. Como se Isso é fosse coisa de anormal, doido. né? É, como se fosse algo, assim, surreal. E chega a ser engraçado, né? Ontem mesmo eu prestei assistência a um parto domiciliar. E, assim, como foi engraçado, porque o primeiro parto dessa gestante tinha sido um parto hospitalar. Também normal, né, assim, vaginal, melhor dizendo, mas cheio de intervenções. Então foi um parto que causou muitos traumas, assim, que deixou ela muito, muito preocupada, muito nervosa. E foi uma pessoa Uhum. que, mesmo com esse parto cheio de intervenções, pariu muito rápido, um primeiro bebê. O que já é difícil, né? E Sim. no segundo bebê, que no caso foi esse de ontem, ela, assim, estava maravilhada, porque, né, o sonho dela era realmente ter o bebê dela em casa, enfim, o parto Hum, domiciliar tem uma energia totalmente diferente, né, um acolhimento sim. totalmente diferente, segurança, tudo isso. E a Uhum. família dela estava lá, sabe? Como isso foi legal, de ver, assim, as pessoas perto, de ver o quanto aquilo ali fez diferença para ela, de como ela se preparou. E ainda assim, quando a gente chegou no final, né, no expulsivo mesmo, ela ainda tinha um receio mesmo, sabe, de permitir que o bebê chegasse. Sim. Como é engraçado, como realmente os partos anteriores, as experiências anteriores, elas ficam, né? E eu me lembro que depois que o neném nasceu, que a gente já estava deitadinha na cama, ela estava super nervosa depois de ter parido facilmente um bebê, assim, maravilhosamente bem. Ela estava super nervosa com a saída da placenta, por exemplo, porque no parto anterior ela sofreu inúmeras violências na hora da saída da placenta. Então ela estava nervosíssima, ela não conseguia relaxar, sendo que ela tinha acabado de parir um bebê, né? E o medo dela era Sim. uma placenta, que é uma coisa tão, tão singela, né? Então isso me fez realmente refletir justamente sobre essa questão psicológica, de como isso influencia, né? E a gente estava ali num ambiente super incrível, Milena, assim, sabe assim que você olha e fala, meu Deus, não tem defeitos isso aqui. Sim. Sabe, a luz baixa, tudo muito lindo, tudo preparado com muito carinho, muitas fotos, muitas mensagens coladas na parede, assim, um cenário maravilhoso, né? Uhum. E ainda assim, o sonho dela era parir na piscina, mas ela não conseguia relaxar, ela não conseguia. Ela travava, 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 e acabou que no final das contas o bebê nasceu no banheiro. E o medo, ele é Onde? irracional, né? Então, é outra coisa que você não consegue controlar muitas vezes, né? Exatamente. Que ali, por mais que ela estivesse se sentindo segura, feliz, tranquila com tudo, ainda existia aquela pequena coisa, aquele medo lá no fundo e aquele receio de dar alguma coisa errada e de ter que ir para um hospital de novo, porque era o grande medo dela, né? E acho que é Uhum. o mesmo medo da maioria das mulheres de parto domiciliar, que alguma coisa aconteça, ela precisa de uma transferência. Então, assim, ela Sim. tinha medo, né? O que é natural, de certa forma, porque, né, é uma experiência que sempre deixa, eu acho que sempre deixa algum medo. Não sei Sim. nem se essa parte psicológica, o que eu digo é certo, viu, Milena? Mas eu sempre falo que se der medo, vai com medo mesmo. Porque eu acho que dizer assim, eu não sei, até hoje, pelo menos, eu nunca conheci nenhuma mulher que falasse pra mim que tava 100% sem medo, sabe assim, que não tem nenhum medo.
Eu acho que é Uhum. natural, né, da gente ter Sim, né, alguma preocupação, né, enfim, com todo o sim. desenrolar do parto. Mesmo Mas, que já vamos tenha embora. parido, né? Cada Exatamente. parto é uma experiência nova. Né? Você não sabe como vai ser. O parto, você não tem realmente controle assim, de nada, nada, nada. Né? Você não tem, não faz ideia do que vai acontecer. Então tem gente que quer ter um psicólogo o tempo todo lá no trabalho de parto do lado, porque justamente porque não sabe o que vai acontecer, já tem medo. O psicólogo ele pode estar no parto, apesar de ser uma coisa assim muito rara, né? Aqui no Rio, eu acho que eu não conheço nem um psicólogo, nunca vi assim, um psicólogo participar de parto, né? Mas o Eu psicólogo também não, pode até hoje, estar. legal. É, porque normalmente as mulheres têm a doula que dá um suporte ali emocional, né? Mas é diferente do psicólogo, claro, né? Mas quando Com a mulher certeza. ela faz o pré-natal psicológico, faz um acompanhamento mesmo psicológico, às vezes durante toda a gravidez, ali tem o seu psicólogo, a sua psicóloga, ela pode pedir, poxa, vai comigo, eu quero que você esteja comigo no parto. Principalmente alguns casos mais delicados, de pessoas que sofreram abuso sexual, pessoas que, ou às vezes é um natimorto, às vezes já sabe que a criança vai nascer com algum problema grave, né? Às vezes alguma síndrome que é incompatível com a vida. E tem alguns casos, ou um caso traumático, como você falou. Ela, que você assistiu ontem, né? Ela conseguiu parir, tranquilo, mas tem mulheres que tiveram um trauma anterior de outro parto, que é tão grande que ela não consegue. Chega na Uhum. hora, realmente ela trava, no meio ali do trabalho de parto, trava, fecha as pernas, não vou parir, não consigo, não. E aí, às vezes, tem que chamar um psicólogo ali de emergência. Algumas maternidades têm psicólogo, então chama ali o psicólogo que esteja ali e tal. Mas é claro que se a pessoa tem um psicólogo de referência, pode chamar o psicólogo de referência, se der tempo, né? Se puder ir na hora, seria Uhum. bom. Porque aí pode ajudar nesses momentos em que a mulher, às vezes, entra em crise mesmo no trabalho de parto. E aí é difícil, porque uma equipe que não tem um psicólogo ali, às vezes é difícil manejar, porque pode ser um profissional da saúde, mas não é psicólogo, não sabe manejar, às vezes, muito bem uma crise assim emocional, psicológica, né? Então, É por isso que a verdade. preparação antes também é muito importante, né? No caso dessa mulher que você falou de ontem, se ela tivesse feito, não sei se ela fez, mas se ela tivesse feito uma psicoterapia depois do parto, trabalhar essas questões dos traumas. E sabe o Do... que é doido, Milena, que eu vejo que assim, em relação principalmente às violências, né? Eu acho que a grande maioria das mulheres custa muito a entender que elas foram violentadas e que é importante que elas façam algum tipo de tratamento, né? Que elas falem sobre isso com alguém, enfim, que elas entendam um pouco melhor sobre o que aconteceu. Muitas Sim. mulheres chegam pra mim assim perdidas, sabe? Uhum. E tem muita gente, até por aqui pelo Instagram mesmo, eu recebo muita mensagem de gente falando, cara, como assim? Tipo, então tudo aquilo que eu vivi não é daquele jeito? Que eu sempre falo, cara, assim, ouso dizer, né, Milena, que dependendo de qual for o parto normal que forem te oferecer, é melhor uma cesárea. Né? Eu falo muito isso, porque se for Uhum. para ser um parto cheio de violência, aonde você não é respeitada, aonde você não tem liberdade para poder fazer aquilo que você deseja, aonde você não é ouvida, onde né, suas vontades não importam. Se for para ter um parto assim, é melhor não ter. É melhor agendar uma cesárea porque aquilo vai te causar menos traumas, né? Sim. Então, acho que isso é um grande desafio, né? Porque acaba que realmente essas mulheres que vivem situações assim acabam, de certa forma, perpetuando isso, né? Passando para outras essa Uhum. experiência, né, de um parto traumático e vai alimentando cada vez mais a visão das pessoas de que o parto ele é assim, que um parto normal é desse jeito. Ele não é, Sim. né? Eu falo muito isso para as meninas que na hora do parto mesmo, principalmente no parto domiciliar, né? Porque a gente está ali, a gente é livre, não tem nenhuma chance de alguém abrir a porta e falar, deita ali na cama que eu vou fazer uma episiotomia. Não tem, sabe? Sim. E isso é muito bom, da gente saber que realmente ela tá segura, que ela não vai sofrer nenhuma violência, que ela não vai ser desrespeitada, sabe? Que a gente vai realmente acolher as vontades dela. Mas ainda assim, para a mulher que já viveu alguma coisa antes, é difícil pra caramba, né? Porque Muito. eu lembro que ela até falou pra mim ontem, nossa, eu tô deitada aqui na cama e tá passando na minha cabeça os flashes. Então assim, ela lembrava, né, de tudo que aconteceu da outra vez.
E sim. tremia, sabe, de nervoso. Eu falava, calma, tá tudo bem, você tá segura, não vai acontecer nada, né? Vai dar tudo É, certo. Na verdade, já tinha realmente dado tudo certo, né? sim. E ainda assim ela tinha muito receio. Então eu acho realmente que esse preparo, né, pro parto, a nível psicológico, ele faz muita diferença. Ajuda mesmo. Principalmente quem já teve alguma experiência assim ruim, né, de violência, porque você precisa trabalhar isso, você precisa trabalhar que isso realmente é um trauma. E as pessoas tendem a minimizar a violência obstétrica. Muitas vezes é porque a pessoa não sabe mesmo o que é violência, mas eu vejo muitos casos de mulheres falando: ah, eu sofri episiotomia, poxa, eu fui cortada. E as outras pessoas que ouvem falam: não, isso é normal, mas é assim mesmo, tem que ser assim, acha que todo parto tem que ter. Pois é. Antigamente era normal, né? Hoje em dia, infelizmente, acho que ainda é um pouco normal, né? Infelizmente, ainda É, acontece muito. no parto anterior dessa gestante, né, ela sofreu episiotomia. Né? Episiotomia, cristeler, ocitocina, ou seja, um combo de coisas que realmente não eram necessárias. Né? E Uhum. ela certamente, assim, pelo que eu vejo, né, teve uma recuperação muito mais difícil, enfim, depois do parto. E ontem, assim, foi até engraçado, porque depois que a gente levantou, tomou banho, né, ela tava limpinha, bonitinha, toda arrumadinha. Ela levantou, foi pra sala e sentou na beira do sofá, assim, no braço do sofá, sabe? Sentou pra tirar foto. Uhum. Aí ela falou, gente, olha isso, tipo, não tá doendo, sabe? E olha como isso é sério, né? Assim, e ela olhava, eu Uhum. até brinquei com ela, que eu falei que a cara dela ia ficar congelada, porque ela ficava rindo assim o tempo todo, ela não conseguia parar de rir, né? Depois que aquilo tinha acabado. E assim, Uhum. era visível, né, a felicidade dela, né? A realização Sim. que aquilo ali tinha sido pra ela, né? E assim, muito bacana de você ver realmente a pessoa, caramba, tipo, meu Deus, né? Imagina só como não foi da outra vez, ela pensar algo assim, então. Sim, Mexe é com a uma gente pra coisa caramba, muito né? forte, né? Tem vários estudos que falam que violência obstétrica, quem sofre, realmente tem depois sintomas como se fosse um estresse pós-traumático. É, realmente é um trauma, é parecido com violência sexual mesmo, é muito sério, né? E quando a gente vai passando informação, a gente está ajudando essas mulheres a se protegerem, para a gente tentar mudar essa realidade, né? Eu sei que para algumas mulheres é difícil quando elas identificam, que às vezes elas acham que parto foi maravilhoso, obstetra era maravilhoso, tudo era maravilhoso. Aí descobre depois, muito tempo, que sofreu violência. E aí a pessoa fica, poxa, era melhor não saber, agora eu vou ficar mal com isso, vou ficar triste. Aí tem gente que não acha legal a gente ficar falando, dando informação, né? Mas e se Olha, ela pare de novo? Ela precisa saber disso, para ela não passar por isso de novo. exatamente, para que ela não viva esse trauma mais uma vez, né? Já basta ter vivido uma vez. É Sim, triste. e As meninas trabalhar isso. escreveram aqui, ó. As meninas estão comentando. A Sabrina colocou que ela descobriu que estava grávida. Não, ela descobriu agora, grávida do segundo bebê, que foi melhor não ter tido tão sonhado parto normal na primeira gestação, pois seria cheio de intervenções e violências, porque o médico dizia que faria. Né? E é realmente isso. A gente vê até mesmo muitas mulheres quando vão conversar com o obstetra, né, durante o pré-natal, né, eu sempre brinco que a gente tem uns questionários, né, algumas perguntas específicas para você fazer para o seu obstetra, né? E Uhum, uma delas é justamente, por exemplo, sobre episiotomia, sobre ocitocina, o que a pessoa pensa sobre isso. E só uhum, pelo discurso do pré-natal você já vê que o negócio não vai andar, né? A Dani sim, também colocou aqui, ó. Exatamente. Minha mãe mesmo acha que eu estou doida, porque tudo que eu digo que é violência, para ela é normal. Nossa, eu já passei por isso até na minha família, né? Assim, sim, de conversar com pessoas muito próximas a mim, que achavam que, assim, viveram parte dos sonhos. E eu fiquei, assim, horrorizada com o relato. Horrorizada. sim, eu sei. Travou, Que tinha voltou. alguém brigando. Ah. Mas isso não é um Sim, parto porque de verdade. antigamente era muito normal, né? Então, às vezes a mulher ela sofre alguma violência, vai falar com a mãe dela depois, e a mãe dela, não, isso é normal, todos os meus partos foram assim, sempre teve isso. Então, por isso que eu falei que as pessoas minimizam muito, né? Pra mim não tá aparecendo mais nenhum comentário, não sei por que ficou Tá, travado aqui há um tem um tempão, montão aqui, as não meninas estão aparece conversando mais com a nada. gente, ó. A Ah, que Raquel colocou pena, não assim: consigo sim, ver quando a nada. gente estuda e tem conhecimento e passa por alguma coisa, a sensação é péssima. É triste, viu? É muito triste.
A Carol Sim. colocou verdade, essas informações perpetuam e quem tenta e quer normal é chamado de doido, diz que quer sofrer. Verdade, viu? Porque eu já ouvi muita gente falar até mesmo sobre a questão da analgesia de parto, por exemplo. Tipo, como assim você não quer? Você prefere sentir dor? Você é louca? Muita gente Você fala dessa gosta de forma, sentir né? dor, né? Você gosta de sofrer, E o né? Então é isso que você quer. parto domiciliar, então, né? Parto domiciliar, a E pessoa é maluca, completamente maluca, né? Querer parir em casa, as pessoas acham que é super perigoso. Eu já vi muita gente falando, parto domiciliar para quem é tipo artista, que tem UTI móvel dentro de casa, que tem. eu Gente, não ouço é isso o tempo assim. inteiro. Quando eu falo para as pessoas o valor, elas ficam tipo, quê? Sério que custa isso e é acessível, sabe? É até engraçado, porque todo mundo acha que é algo impagável, né? Que é algo só de famoso. E não é, gente, pelo amor de Deus. Ó, a Brena colocou assim: minha mãe mesmo só foi saber que sofreu violência nos 5 partos normais quando eu comecei a estudar e conversar sobre isso com ela. É, imagino. É complicado. Sim. É, A até minha eu acho mãe engraçado. também. Pode falar, menina. A minha mãe, conforme eu fui estudando e falando para ela sobre tudo isso, ela foi percebendo cada vez mais, caramba, como que eu sofri violência, eu não precisava ter sofrido. Oi, Caramba. Milena? oi, oi, voltou? Oi, Oi, tá me ouvindo? oi, sim, Acho que deu voltou. um bug. Tava travando. É, Eu tô lendo aqui um relato da Raquel, que uma das meninas comentou, dizendo que ela tá com 39 semanas e já passou por 3 obstetras e que agora ela mudou de obstetra de novo. Disse que durante a consulta a médica fez um exame de toque e durante o toque ela quis romper a membrana sem ter falado nada com ela antes. Que doideira, viu? nossa, infelizmente isso acontece muito, né? Vejo muita gente E falando como? isso. E como? Né? Um monte de gente que realmente, assim, até mesmo, até isso, né, Milena? Porque às vezes no próprio pré-natal a mulher já sofre algumas violências, né? E é tão importante a gente estudar, né? A gente procurar se informar e ainda assim, uma coisa que eu percebo muito é que, assim, durante a gestação as mulheres ficam muito fragilizadas, né? Ficam muito vulneráveis. A gente sabe que tem Sim, uma mudança muito louca de hormônios, né? E eu acho extremamente cruel, porque acaba que a mulher ela realmente fica muito sensível, muito desprotegida, né? E muitas vezes a mulher sabe, né, que tal coisa não é necessária, como por exemplo, né, o toque durante a gestação, ela sabe que não é necessário, que não é importante, e muitas vezes ela se sente acuada, né, realmente violentada por aquele profissional que está ali e sim. acaba se vendo naquela situação, assim. Então é bem complicado, bem complicado. Ela se sente muito vulnerável, né? Que o médico ele tem essa posição de suposto saber, né? O que o médico fala é a verdade, a gente tem que acatar. O médico diz que vai examinar a gente tem que deixar, porque é o médico, né? Então, para a mulher ter essa força de ir contra isso, ela tem que estudar muito, ela tem que se fortalecer muito. E também ter uma rede de apoio, ter um companheiro ou companheira, enfim, que esteja ali do lado também para ajudar. Eu sempre falo, quando a gente vai trabalhar o casal para preparar para o parto, sempre falo, vocês têm que conversar muito sobre o plano de parto, o companheiro ele tem que saber o que você quer, o que você não quer, saber tudo, porque na hora que a mulher está lá na partolândia, né, ela às vezes não consegue, ela às vezes sabe nem o que está acontecendo. Às vezes, muitas vezes o médico nem avisa que vai cortar, vai fazer uma episiotomia. Então, ter alguém ali do lado, um acompanhante que esteja de olho para poder fazer valer os direitos e os desejos da mulher também é muito importante. E você estava falando alguma coisa, eu lembrei de falar alguma coisa importante. Ai, esqueci agora. Na hora que travou, eu ia falar alguma coisa.
Você tava falando, na hora que começou a travar. Uma Ah, das mas meninas perguntou eu aqui, vou abri no aproveitar meu só outro para. celular a live só para ver os comentários. Eu tô vendo Ah, aqui. você conseguiu? Tem bastante gente comentando, inclusive. Ó, eu tô adorando a participação de todo mundo. Uma das Sim. meninas só perguntou, vou aproveitar para responder, Milena, que eu falei sobre a questão do toque. Alguém perguntou se realmente não é necessário no pré-natal, mesmo no terceiro trimestre. Não. Toque nunca é necessário, tá? Aprendam isso, né? Levem aí, se eu puder deixar pelo menos esse ensinamento na live de hoje, já tô feliz da vida. Porque o Sim. toque não é necessário em nenhum momento, nem mesmo no último trimestre. E, inclusive, por exemplo, no parto domiciliar, a gente não toca nem no parto. Ou seja, a gente não toca nunca. A gente sabe que o bebê vai nascer. Né? Então, assim, é única e exclusivamente a curiosidade da pessoa de querer saber o que está acontecendo e achar na inocência dela que ela manda em alguma coisa. O Que eu tenho plena controle, né? consciência de que eu não tenho controle de nada, de que eu não mando em nada. Quem manda em tudo é o bebê. Né? Então, não tem porquê a gente ficar fazendo a mulher passar por essa situação que é extremamente, assim, desnecessária e dolorosa por nada, né? Sem motivo. Inclusive, durante a gestação, o colo, ele não muda muita coisa. Ele vai ficar fechado. Né? O que acontece muitas vezes é que chega lá justamente com 39, 40 semanas, você não está em trabalho de parto. Aí a pessoa vai lá e toca. Gente, não tem por que tocar. O colo só vai abrir se tiver em trabalho de parto. Se você não tem contração, assim, não tem motivo algum para fazer um toque. Ou seja, é apenas Sim. uma É mais justificativa aí uma. para uma violência. Eles pegam mais informações para poder levar para uma cesariana, né? Porque fala, ih, ainda não dilatou nada, você já tá com 39 Exatamente. semanas, já tá 40 semanas, tem que ir para cesariana. Tudo para enganar E mais ainda a abala até mulher, o né? psicológico também, né, Milena? Porque é uma coisa que, assim, por mais que, até mesmo assim, por mais que a mulher saiba, né, até mesmo as gestantes que eu acompanho de parto hospitalar, agora elas já não fazem mais isso não, porque a gente já tá assim, tipo, né, todo mundo tá sabendo que não pode, que não é pra ficar aceitando toque, não tem necessidade. Mas no começo, antes de eu conversar sobre isso com elas, né, algumas gestantes passaram por situações assim, e de me ligar chorando, tipo, aos prantos, porque o médico falou que o colo estava fechado, tipo assim, com 39 semanas, sem trabalho de parto. Ah, o colo está fechado, ó, e não vai nascer não, hein? Não vai. Cara, por mais que você não acredite nisso, por mais que você estude e saiba que aquilo não é verdade, sempre vai mexer com o psicológico. Sempre vai, aquilo vai abalar, porque a mulher está vulnerável. Ela está Sim. extremamente frágil ali naquele momento, ela já tem os medos dela, né? Ela já se sente insegura na maioria das vezes quanto ao processo de parir. E vem alguém e joga ali uma água fria gigante nela, dizendo que ela não vai conseguir ir, não vai dilatar não, hein? Não vai dar certo. É aí que não vai Sim. dilatar mesmo, né? Porque se precisa de Uhum. hormônio, de tranquilidade, felicidade, relaxamento para poder contrair, como é que vai contrair se a pessoa vem e te joga uma notícia dessa? É complicado, viu? Muito. É todo mundo falando, né? Todo mundo falando para a mulher, ah, não, faz uma cesariana, cesariana é muito melhor. Eu até atendi semana passada uma puérpera que ela falou, depois ela teve cesariana por falta de informação, né? E depois ela falou, nossa, como eu me arrependi, porque ninguém me falou que tinha um pós-parto, um pós-cirúrgico, que doía, assim, que na hora pode não doer, mas depois fico dias doendo, sem conseguir fazer muita coisa. Ela não conseguia segurar o bebê direito, não conseguia fazer muita coisa que ela achou que ia conseguir. Então ela falou, poxa, eu me arrependi. Se eu soubesse, tivesse informação, eu teria escolhido um parto normal. Mas ninguém fala isso, ninguém fala que é doloroso, que tem risco, e depois deu problema na cicatrização dela. Enfim, é uma cirurgia muito grande. E ninguém fala disso, Sim. né? Todo Não, mundo e além de fala ser uma uma cirurgia. cirurgia grande, não tem risco cirúrgico, mulher. Eu fico louca com isso. Porque toda cirurgia que se faz, qualquer cirurgia que Sim. você vai fazer, inclusive se você for fazer, por exemplo, uma retirada de um mioma aberto, né, pela barriga, é a mesma coisa de uma cesárea, é igual. Você vai abrir 7 camadas de pele até chegar lá no útero, para tirar aquele mioma. Uhum. Você vai fazer um Sim. risco cirúrgico. Você faz né, a pessoa faz um Claro. monte de exames para saber se a pressão dela é alta, se ela tem algum problema. Sim. Né? A gente vê que cada vez mais as recomendações são infundadas, não tem coerência, né? Porque às vezes a mulher, por exemplo, tem pressão alta e falam para ela que isso é uma indicação de cesárea. Sendo que quando você faz um risco cirúrgico, se você tiver com pressão alta, você não pode fazer uma cirurgia. Ou seja, o que as pessoas têm na cabeça? Sim. Né? Ficam É, gente. arrumando É coisa muito onde não difícil. existe. É surreal, cara.
Eu acho que agora a pandemia, uma coisa assim boa, né, que a pandemia trouxe é em relação ao parto domiciliar. Eu tô vendo muita gente agora querendo parir em casa com medo de pegar Covid no hospital, né? E eu tô vendo que tá crescendo, eu acho que você também tá percebendo isso, né? Que tá crescendo o número de mulheres que querem parto domiciliar. E eu acho Muita tão coisa. bom, né? Quando você tava falando aí de ontem, do parto, quem dera se todas as mulheres pudessem ter um parto assim, respeitoso, em casa, com a sua família, sem ser naquele É, ambiente hospitalar. Eu acho tão lindo, eu sou super fã assim, de parto domiciliar, sempre falo da minha página sobre isso. E a gente tem que desconstruir esses mitos de que o parto domiciliar é mais perigoso, né? Não é, ele é mais seguro se a mulher não tem riscos. E é tão, tão exato. legal, tão, tão bonito, eu acho incrível, assim. E voltando à questão da violência obstétrica, eu atendo muitas mulheres no puerpério que sofreram violência, e eu vejo que as mulheres elas aguentam isso muito caladas, elas não têm com quem falar sobre isso. Assim como quando a mulher sai ali do parto, às vezes é um parto que foi traumático, ou é que sofreu violência, e ela fica calada porque ela acabou de ter um bebê, o bebê nasceu bem, nasceu saudável. Então as pessoas falam para ela que ela não pode ficar triste porque o parto foi ruim, não foi como ela queria, porque ela acabou de ter um bebê lindo, saudável, ela tem que estar feliz, né? Então as pessoas sempre estão minimizando o sofrimento da mulher. Então ela se cala e às vezes ela fica anos com aquilo ali calada sem poder falar. Por isso que a terapia é tão importante para essas mulheres, porque é um espaço onde ela pode falar, sem esse medo de julgamento, né? No outro dia teve essa questão toda aí da episiotomia, né, no Instagram um tempo atrás. É, E aí veio uma mulher me procurar aqui no Instagram, falando, nossa, eu não consigo parar de chorar desde que eu vi esse post falando de episiotomia, porque eu lembrei, ela tinha tido um filho, acho que há 8 anos, se eu não me engano, e ela nunca tinha falado sobre isso para ninguém, ela sofreu violência no parto, e ela ficou tão mal depois do parto que ela teve que dar a criança para outra pessoa, ela não conseguiu ficar com a criança, de tão mal que ela ficou, ela não nossa. conseguiu se conectar com a criança. Então, Mas é porque é um trauma, né? Não tem felicidade. É como se até mesmo sem querer, eu acredito que esse tipo de pensamento talvez a gente também não consiga controlar, né? Então é como se aquele bebê, ao invés de ele ter chegado e trazido uma felicidade, né, trazido alegria, ele trouxe violência, ele trouxe tristeza, ele trouxe um trauma. Então, indiretamente, por mais que a mulher não queira, ela pode até mesmo acabar culpando aquele bebê, né? Ela vai olhar para ele e vai lembrar de como ela sofreu, de como aquilo foi violento, de como foi ruim para ela, né? Então, sim, é difícil pra caramba. muito, muito, muito. E ficar com isso anos e anos calada. Ela nunca mais foi a médico. Ela ficou com trauma, assim, que ela não ia a médico, ela não se cuidava. E, meu Deus, ficou 8 anos, se eu não me engano, assim. Se ela tivesse procurado um psicólogo logo depois disso, teria ajudado muito, né? Então as pessoas Imagina. vão guardando e não, elas têm a tendência a não buscar ajuda profissional, né? Só ajudam quando estão assim no limite, não estão aguentando mais. Isso é um ponto interessante, Milena, que até ia te pedir para falar sobre isso, né? Que eu vejo, assim, que a nossa sociedade como um todo tem um preconceito muito grande com terapia, né? Isso não só na gestação, mas como um todo, né? Todo mundo, né? E Sim. eu canso de... Desculpa. Já vivi algumas situações na minha vida, até mesmo pessoal, de às vezes estar conversando com algum amigo, alguma pessoa, e eu falar para aquela pessoa que eu recomendava que ela procurasse fazer fisioterapia, fazer terapia. E a pessoa me olha como quem diz assim: não, mas você está dizendo que eu sou maluca? Né? Porque as pessoas acham que só Sim. faz terapia quem é maluco. Sim. Assim, e mesmo que fosse, qual é o problema? Não é mesmo? Nenhum de nós é cem por Sim. cento são, não acredito nisso. Então, Sim. é, é muito doido, porque eu acho que as pessoas têm um preconceito muito grande com isso, né? O que você Sim. acha disso? Que você costuma falar pro pessoal? Eu acho que também tem muita desinformação em relação à psicologia, à terapia. Eu acho que tem melhorado muito nos últimos tempos, né? Eu acho que antigamente era muito pior. Hoje em dia eu vejo cada vez mais pessoas falando de terapia, fazendo terapia. E eu acho isso muito, muito bom e eu acho muito importante. Aí tem gente que fala assim, ah, terapia não é para todo mundo tem que fazer terapia.
Não, não tem que, mas eu acho que terapia ajuda todo mundo. É sempre bom. Então, eu faço terapia porque eu tenho que fazer mesmo, né? Todo psicólogo tem que se cuidar para cuidar bem do outro. Mas eu amo fazer terapia, não consigo me ver nunca na vida parando a terapia. Eu quero fazer para sempre. Então, eu acho que ajuda todo mundo. E como você falou, a mulher grávida, ela fica muito sensível. Esse período perinatal, né, da gestação até o puerpério, é um período de maior chance da mulher ter crises, ter algum transtorno, né? Então, essa fase é muito importante a gente ter atenção e é muito importante que a mulher ela se cuide desde a gestação para poder ela não desenvolver um transtorno no puerpério. Então, seria uma coisa mais de prevenção, né? Não é para você só procurar terapia quando já estou com uma depressão pós-parto horrível, ou já estou com psicose puerperal, já estou quase jogando meu filho pelas janelas. Não precisa esperar chegar aí para você procurar ajuda. O ideal seria que todas as gestantes fizessem acompanhamento durante a gestação, principalmente o pré-natal psicológico. E o pré-natal psicológico ele se difere do acompanhamento psicológico porque são só algumas sessões. Normalmente eu faço 2 meses de pré-natal psicológico. Quando é individual, a gente pode, né, postergar, prolongar e tal. Mas o acompanhamento você pode fazer a gestação toda e depois continuar no puerpério. E o puerpério também é uma fase muito delicada, que a mulher ela tá ali com um monte de medo, um cansaço, com a culpa, né? Porque a mulher ela tem um filho e já nasce a culpa junto, né? Então tem muitas questões no puerpério, a questão com o corpo, das relações, como eu falei no início. Então ter um acompanhamento no puerpério também eu acho muito bom para todas as mulheres, não só para quem tem algum transtorno, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que pensar na prevenção sempre, na promoção da saúde. A gente aqui no Brasil não tem isso de promover a saúde, pensar a prevenção. A gente realmente só procura quando está no limite. E não precisa ser assim. E a mulher que sofreu uma violência, se ela quer engravidar de novo, e mais ainda ela tem que trabalhar esses traumas para poder isso não atrapalhar tanto o próximo parto. Se ela quiser ter um psicólogo ali no próximo parto, presente no parto, ela pode ter também. Eu acho que isso é importante de dizer, né? Que ela pode ter, né? Tem essa opção. E o parto, como você falou lá no início, tem muita gente que se prepara o corpo e chega na hora e trava. E às vezes ela realmente não fazia nem ideia que isso era possível. E às vezes a mulher acha que ela tá super bem. Não, eu tô super feliz com a minha gestação. Não preciso de psicólogo, não. Vou gastar dinheiro com comprar um enxoval bonito, vou comprar não sei o que para meu filho bonito, fazer um quarto lindo. E a saúde mental, não é importante, não. Eu tô bem e tal. Mas às vezes, chega no parto, vem coisas assim, da mulher que às vezes ela não sabe nem o que que é. Que o parto é um fenômeno assim tão incrível que às vezes o corpo dela sente uma coisa que ela não consegue Nem identificar sabe. na cabeça o que que é aquilo, o que está acontecendo. E às vezes vem até coisa do parto dela, de quando ela nasceu. Às vezes a Verdade. pessoa, ela, por exemplo, quando ela nasceu, ela quase morreu no parto. Aí quando ela vai parir, isso se reflete no corpo dela e ela nem sabe. Porque às vezes os pais nem contaram para ela. Então, eu já vi casos assim de psicólogas contando que tiveram que conversar com a mãe da parturiente ali na hora para o Sim. que está acontecendo, porque não tem mais alguma coisa por trás disso, que ela travou Eu já aqui, ela. passei por uma situação assim, muito parecida. Só que no caso não foi referente ao nascimento, né? Foi referente à relação que ela tinha com a mãe. Ela tinha uma mágoa muito grande, tinha tido uma briga e tal. E simplesmente não nascia a criança. A gente sabia que o bebê tava ali, né? Que tava, tipo, era só deixar o bebê nascer. E ela não conseguia, não conseguia, não conseguia, entrou em desespero. E aí, depois de conversar com o esposo, né, de entender as possíveis coisas que estavam acontecendo, a gente chegou a essa questão do Uhum. relacionamento com a mãe. E aí ele ligou pra ela, pra mãe, e ela foi pra lá. E aí elas conversaram, foi aquele chororô. E a criança nasceu. Assim. Sim, sim. Então, como, é impressionante como tudo influencia, né? Uhum.
Teve uma outra puerpera que eu atendi essa semana que ela falou exatamente isso que eu falei. E ela não, ela sabia que ela fazia terapia antes, aí parou quando engravidou. Ela sabia que ela precisava voltar, mas não voltava. E aí depois que o bebê nasceu, que o puerpério veio e bateu assim com tudo, ela falou, agora eu preciso voltar. Aí ela percebeu, caramba, eu podia ter me preparado, poderia ter feito um pré-natal psicológico, poderia ter investido na minha saúde mental, só que eu não entendi essa importância. Um pré-natal psicológico ainda é muito desconhecido, por isso que eu falo muito sobre isso aqui no Instagram. Quanto mais pessoas souberem, mais mulheres souberem que elas podem fazer isso, todas as mulheres deveriam, mesmo aquelas que estão super felizes, a gestação foi planejada e tal. É importante fazer essa preparação, porque a gente nunca vai estar totalmente preparado para tanto para o parto quanto para a maternidade. Mas quanto mais preparado a gente está, melhor, né? Ó, Milena, tem um montão de comentários aqui. Agora que eu vi, não sei se você tá vendo daí, ó. As meninas falaram um monte de coisa, né? Estão contando aqui algumas histórias, né? Teve uma que falou que a mãe teve episiotomia no parto com 20 anos e que até hoje ela sente. E isso é uma verdade, viu, gente? Porque Sim, muitas mulheres referem dor na relação sexual, ou até mesmo em levantar e sentar, tipo, anos depois de ter sofrido a episiotomia, tá? sim. Alguém tinha falado alguma coisa que, deixa eu voltar. Ó, perguntaram Ah, aqui, tem como evitar uma depressão pós-parto? Então, legal, essa pergunta é boa. como eu falei, o pré-natal psicológico, ele realmente, assim, tem estudo mostrando que ele reduz as chances de ter depressão pós-parto. Então, na gestação, às vezes, a mulher que tem depressão pós-parto, normalmente a depressão ela não começa só no pós-parto. Desde a gestação, ela costuma já apresentar alguns sinais de uma depressãozinha que às vezes não é vista. Então, quando a mulher já tem um acompanhamento durante a gestação, vai ter mais chance dela não ter o transtorno, né? Uma das meninas perguntou aqui como fazer o preparo emocional. Então, né, como eu falei, o pré-natal psicológico ele faz todo esse preparo e também a gente faz uma sessão de preparação para o parto. Quando já está no finalzinho da gravidez, a gente pode fazer uma sessão de preparação, que a gente pode fazer uma visualização para ela se visualizar no parto, para ela se conectar com o bebê. E essa preparação ajuda muito na hora do parto, porque quando a mulher ela está ali parindo, ela precisa se desconectar de tudo, né? Ela precisa realmente se entregar para aquele momento e ela precisa se conectar com o seu corpo e com o seu bebê. Então, quando a mulher ela fecha o olho, ela se conecta com o bebê, ela às vezes conversa, ela sente o bebê descendo, o bebê saindo. Isso ajuda muito. Até numa cesariana, o psicólogo também pode participar da cesariana e pode ajudar muito, porque a cesariana normalmente ela é uma coisa mais fria, né? E às vezes a equipe fica lá conversando, só mais uma cirurgia e tal. Falando de outra coisa, né? A Ouvindo mulher música. fica ali, a mulher fica esquecida. Então, o psicólogo, quando está ali com a mulher, ele está ali lembrando que ela está ali parindo. Parindo não, né? Ela está ali, o filho vai nascer e tal. E às vezes ela pode fazer uma respiração para ajudar o bebê a sair, mesmo na cesariana. Tem médicos que esperam, ela pode conversar isso com o médico, né? Para esperar o bebê ir saindo, não pegar e arrancar de dentro da barriga da mulher, né? Então, a mulher ela pode fazer essa respiração ativa para ela se sentir mais participativa, né? Na cesariana dela. Então, essa preparação eu acho muito importante. Eu falo para todas as gestantes, se você não fizer acompanhamento, não fizer o pré-natal psicológico, pelo menos faz uma sessão assim ou algumas, né, sessões de preparação para o parto, principalmente para quem quer parto normal, mas para quem quer cesariana, escolher mesmo a cesariana, né? Também é importante ela saber que ela está escolhendo quais são os benefícios e os riscos das duas vias de nascimento, para ela saber que ela está escolhendo aquilo com consciência e tudo que pode acontecer depois de se preparar para isso, né? Verdade. Milena, deixa eu aproveitar e falar uma coisa super importante que eu sempre esqueço de falar em todas as lives, né? Que o Instagram ele tá com uma ferramenta nova, né? Chamada Selos. Não sei se já apareceu para ti também. Eu ativei eles antes de começar a nossa live. Eu não E fazia live há tanto tempo que eu eu já também, já não tinha um peguei tempo essas já coisas. que tava nessas coisas. Então é a primeira vez, acho que eu coloquei aqui para ativar.
Uhum. São tipo uma forma de colaboração, sabe? Para as pessoas que gostaram da live, que acharam legal. Então Sim. tem um lugar aí na tela que eu não sei nem onde é, mas eu sei que aparece em algum Tá lugar. aparecendo para mim aqui embaixo. Compre um selo para apoiar Dando à Luz. Ah, legal. Então, eu nem sei como é que funciona, porque eu nunca nem vi. Nunca Eu estive também nunca tinha visto. em nenhuma live com selo ativado. Então, é só mesmo pra galera saber, né, que existe essa possibilidade, se alguém tiver interesse em apoiar aí, né, o Instagram, para que a gente consiga fazer mais lives, mais postagens, mais coisas, né? Galera que Uhum. curte o trabalho tem aí a possibilidade de fazer a sua colaboração, enfim, em forma de apoiar aqui a página também, tá? Sim, muito legal isso. Achei super bacana também, do que eu tava falando. Olha, falaram muito aqui, Milena, sobre Eu tô aqui episiotomia. Muita tentando coisa. ler. E tem bastante comentário. Falaram muito sobre episiotomia. E assim, gente, é um assunto que me toca demais, né? Porque é algo que eu fico assim, Eu também. consternada, sinceramente, com o quanto que as mulheres acabam sofrendo, né? Como elas são desrespeitadas, enfim. Né? E muitas meninas colocaram aqui, né, de várias pessoas, né, mãe, avó, gente que tem muito tempo, tem bastante idade, que olha, o parto mais de 30 anos que aconteceu e as pessoas ainda sentem dor ou sentem alguma coisa até hoje. E uma das Uhum. meninas lá em cima, ó, foi a Alzira. Colocou assim, a enfermeira obstétrica, já começou errado, porque essa enfermeira obstétrica aí não tá pura, não. Ela informou que a episiotomia é um corte no sentido lateral para o lado da coxa. Para no caso de ter uma laceração, porque no caso de ter uma laceração, o rasgo é até o ânus, foi o que eu entendi, né? Apenas Uhum. nesse caso é usado, ou seja, sem confiança no obstetra. Gente, isso não existe, tá? A episiotomia, ela não te dá nem a possibilidade de não lacerar, né? Inclusive nesse parto que eu estava falando de ontem, Helena, ela teve uma episiotomia na gestação, né, no parto anterior, Uhum. e além da episiotomia, ela teve uma laceração de colo, enfim, de tanto que mexeram, de tanto que fizeram coisas. E teve outra laceração em outro lugar além da episiotomia, ou seja, ela teve uma explosão de períneo. Só falando assim, né? Algo surreal. Só de pensar, eu já fico até agoniada. E Uhum. ontem, no parto dela, ela não teve nenhuma laceração, Mariana. Você tem noção do que é isso? Não teve nada. Não teve um arranhão. O períneo era íntegro. Íntegro. Ou seja, você imagina se alguém fizesse, né, uma episiotomia novamente nessa mulher, né? Iam tirar dela a possibilidade dela não ter nenhum arranhão, dela não ter nenhuma laceração nem nada. Ou seja, né? Sim. E mesmo quando esse cortezinho corre para baixo, que me falou sobre essa questão do ânus, ele é muito difícil, mas muito difícil chegar até lá. Para vocês terem uma ideia, nesses meus 5 anos de obstetrícia, eu só vi laceração grau 3, né, que é quando chega perto do ânus, 2 vezes. Né? Assim, todas as vezes o parto foi instrumental, ou seja, ou puxado a vácuo, nenhum deles foi feito por mim, tá, gente? Só literalmente vi porque estava ali na sala. Normalmente Nas é cheio duas de situações. intervenções, né? Exatamente. Nas duas situações que isso aconteceu, foram partos cheios de intervenção, onde a mulher já estava ali sofrendo milhões de violências, sabe? Então, Uhum. aí depois a pessoa coloca a culpa na ausência da epísio. E na verdade não é isso, né? É o parto instrumentalizado. É você querer puxar o bebê. É você não esperar o tempo do bebê. É você obrigar a mulher a ficar deitada. Então, tudo isso Sim. influencia, sim, na laceração. Eu atendi uma pessoa que falou que sofreu violência porque não fizeram epísio nela, porque ela já teve um parto antes, ela teve epísio e não lacerou. Aí dessa vez ela não teve epísio e lacerou assim que ela tomou uns 30 pontos, um negócio assim. Ela falou, não, que esse negócio que o hospital agora fica dizendo que é humanizado, parto humanizado. Eu fiquei assim, assustada quando eu vi. Eu falei, gente, a pessoa realmente não Eu tem já passei por formação. algumas situações também de estar prestando assistência ao parto no plantão e a mulher chegar para mim e falar: Você pode fazer o corte, por favor? Eu falei: Não precisa, eu não vou cortar você sem motivo. E a mulher fala: Não, mas eu quero que corte, porque se você não cortar, vai cortar sozinho. E, gente, é desesperador. Porque Sim, a tem que pessoa não dar uma entende que aquilo não é informação, necessário. né? Tem que informar direito, porque ela, no, acho que lá no hospital que ela estava, não informaram nada direito, né? Falaram, não, é parto humanizado. E ela, que, como assim? Né? Fica meio perdida mesmo, né? Mas Tadinha, deixa eu gente. Que ver por situação, mais. né? Vê Estou se tem mais falando alguma pergunta, aqui. Milena. Tem uma Gente, se vocês pessoa aqui quiserem que perguntar alguma falou, coisa, agora é a hora. tem uma pessoa que falou aqui um negócio. Cadê? Ela falou assim, às vezes finjo estar bem psicologicamente porque acham que estou de frescura.
Isso realmente Pesado, acontece né? muito, 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 muito. Eu vejo, eu acho que tem muitos perfis hoje aqui no Instagram que falam mais da maternidade real, que as mulheres elas estão conseguindo botar mais para fora, quando não estão bem, que é difícil mesmo e tal. Mas a psicoterapia ajuda muito, ou ter grupos também de mães ajudam, para você ter um espaço que você pode falar tudo que você quiser, sem nenhum medo de julgamento, né? Porque ali eu não vou julgar a mulher, ela vai falar, às vezes eu quero bater a cabeça do bebê na parede quando eu tô aguentando mais. Isso eu não vou julgar a mulher, eu sei como é difícil o puerpério, né? Então, ter esse espaço para a mulher é muito importante. Ela ter uma vez na semana, ou de 15 15 dias que seja, ela ter ali 50 minutos ou uma hora, dependendo do psicólogo, para ela ter um tempo para ela falar dela, para ela falar dos sentimentos dela, e que ela não é só mãe, ela é uma mulher, ela é uma pessoa. Então, eu acho esse espaço para ela muito importante. E para os pais também, né? Que a gente tá falando só das mães, mas É os pais verdade. também, né? Eu atendo pais também. É engraçado que, olha, essa semana eu atendi um casal, né, de uma das meninas que eu tô acompanhando, e ela tava falando sobre o grupo, né, que eu tenho um grupo no WhatsApp, onde tem todas as mulheres que eu acompanho, e até mesmo as que já pariram, estão lá, a Uhum, maioria até hoje, porque elas vão fazendo amizade, vão se apegando. Então é um sim. grupo com muitas gestantes. E eu achei engraçado, porque quando eu falei do grupo pra ela, ela tava comentando, né, das coisas que as meninas estavam falando durante aquela semana. E aí o pai perguntou pra mim assim: eu também posso entrar nesse grupo? Eu achei muito engraçado. Né? Sim, E os eu pais mesma, eu, pedem, né? Luísa, nunca tinha parado pra pensar nisso. Que eu falei, cara, não, mas realmente, coitado. Porque ela Pode tem fazer ali as um outras grupo para os pessoas pra pais, né? falar. Eu falei isso, falei, gente, genial. Vou pensar realmente em maturar Eu, essa ideia aí. eu tenho muita vontade de fazer um grupo só para os pais, mas eu não fiz ainda porque eu acho que não vai ter demanda, assim, não vai ter muitos homens interessados. Mas algumas vezes, em grupos de pré-natal psicológico, quando eu chamo os parceiros, alguns já me falaram isso. Por que que não tem um grupo pra gente? Por que que só falam da mulher? E os homens? E os pais? Então, eu estou vendo cada vez mais os homens estão querendo participar e os homens também têm que se cuidar. Os homens, eles também adoecem, eles também têm depressão pós-parto. E ninguém sabe disso, e ninguém presta atenção no homem, porque o homem, ele tem que ser mais forte ainda que a mulher, tem que dar apoio para a mulher, né? Então, o homem, o pai também é muito invisibilizado. Então, eu acho sempre importante lembrar, falar do pai também, né? Para ele também é tudo muito novo, né? E eu sempre falo muito para eles, como eu acredito também que seria muito importante que os homens fizessem um preparo psicológico para o parto, né? Sim. Porque é muito difícil você ver a pessoa que você ama numa situação onde ela sente dor, né? E você Uhum, precisar entender que aquela dor ela é necessária, que faz parte do processo e que a mulher escolheu, né, viver sim. esse processo, que ele é um processo natural e fisiológico. Mas como é que a gente explica, né? Como é que entra isso na cabeça daquele homem? Porque é muito difícil Uhum. você ver a pessoa que você ama sentindo dor, né? E É você pensar que difícil. você não pode fazer absolutamente nada, assim, né? Algo específico, não, tipo, se eu fizer isso aqui, eu vou ajudar muito, né? Então acaba que Uhum. realmente é uma pergunta que eu recebo com frequência, né, dos pais durante as consultas de pré-natal, do tipo, ah, Luísa, mas tá, e o que eu posso fazer para poder ajudar ela durante o parto? Qual vai ser a minha função? Né? Então, assim, é algo que realmente eu Sim. acredito que deveria ser mais abordado mesmo, né? Alguma coisa que a Sim. gente, até mesmo a gente como profissional, Sim. Eles eu precisam tenho me preocupado estudar muito com também, isso. né? Eles precisam entender que, porque ver a mulher ali, às vezes a mulher fica, faz alguma coisa, tem que tirar esse bebê de mim ali na hora da partolândia. Não, não tô aguentando mais, eu vou morrer. E o homem às vezes fica muito desesperado, quer, É não, faz verdade. alguma coisa aí, gente, faz uma cesárea nela. Fica desesperado sem saber o que fazer, né? Então ele se preparar, estudar é muito importante também. É verdade, ó. Até uma das meninas botou aqui. Meu marido sempre falava para eu fazer uma cesárea logo, porque ele não queria me ver sofrendo. Falta de informação afeta bastante. Isso é uma verdade, né? Eu vejo que os pais muitas vezes eles acabam se tirando um pouco a responsabilidade de estudar, de aprender, como se porque a mulher é quem vai parir, só ela precisasse aprender, né? Só ela precisasse estudar. E aí é que a gente Uhum, acaba realmente pecando sem querer, porque na verdade o homem precisa muito também, né? Eu gosto sim. muito de falar para os homens sobre essa questão de ter algum preparo, de saber as fases de trabalho de parto, de saber o que vai acontecer, né? De como Uhum. vai ser, isso é importantíssimo.
Sim. Aqui, ó, uma das meninas botou. Meu marido ficou tão nervoso me assistindo, sentir dor, que até perdeu nossos documentos. Caramba, Nossa, coitado. tem Não é uma fácil não, pessoa. gente. Pra eles, né? Eu tive um pai há pouco tempo, tadinho, que assim, acho que ele foi um dos que mais sentiu, pelo menos que eu percebi, né? Óbvio, até hoje. Porque durante o trabalho de parto, o olho dele ficava cheio d'água. O tempo todo parecia que ele ia entrar em colapso e começar a chorar. E ele ficava assim, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda, o que que eu posso fazer? Por favor, o que que eu posso fazer pra ajudar? E aí ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que ele foi no banheiro vomitar. Pra você ter noção, ele começou a passar mal. Ele começou a passar muito mal, ficar com diarreia, querer vomitar durante o trabalho de parto. E quando o Sim. neném nasceu, nossa, mas ele chorou demais, gente. Ele chorou muito, porque Hum. ele já estava no limite dele, sabe? É, Aham. psicológico mesmo, pela questão da dor e tudo mais, pela demora, porque a gente sabe que parto não é, nem sempre é a jato, né? Que Sim. tem um período, então não é fácil. Ah, Não. Caroline aqui, sua linda. Passamos por isso ontem, ela colocou. É, passaram de uma forma Legal. linda, viu? Mudaram muito bem. Aí tem uma pessoa que fica falando, difícil é conseguir psicólogo pelos planos de saúde, principalmente um bom profissional. E realmente, assim, um psicólogo especializado nisso, um psicólogo perinatal, você não vai encontrar normalmente por plano de saúde, porque quem trabalha com plano de saúde normalmente são recém-formados, porque o plano de saúde paga muito pouco, né? Então, o psicólogo, ele não é valorizado. Um psicólogo perinatal, tem gente que acha que psicólogo cobra muito caro e tal, mas é porque ele tem toda uma formação. A gente estuda 5 anos na faculdade, depois fazer outros cursos, e as pessoas não valorizam isso. Mas aí você vai ver a gestante que às vezes está gastando dinheiro para comprar o melhor carrinho para o filho, que às vezes nem usa direito, comprar um berço que também às vezes não vai usar, vai fazer um quartinho dos sonhos lindo para tirar foto. Então, o que que é mais importante naquele momento, né? Eu sempre falo, pensa na sua Prioridades. prioridade. Sim, É, o na semana parto. passada mesmo eu falei sobre aqui, a gente teve uma live, para quem quiser, até é legal de assistir com a Nayana. Ela é planejadora financeira e trabalha só com mulheres, né? Uhum, Eu achei super legal, Milena, porque ela falava justamente sobre essa questão da prioridade, do que é realmente importante na gestação, porque muitas famílias falam, mas eu não tenho dinheiro para tal coisa, mas eu não consigo fazer tal coisa. Sendo que, na verdade, se gasta, né, tanto dinheiro com coisas supérfluas, que na verdade não vão influenciar diretamente na tua maternidade, na tua relação com o teu bebê, na tua relação com o teu esposo, sim. né? Então acho que vale super a pena essa reflexão mesmo, sabe? De pensar no que é prioridade, no que é mais importante, no que realmente vale a pena gastar um Sim. dinheiro, E sabe? na E não é equipe dizer de parto também, né? Não só com psicólogo, mas a equipe de parto. Porque aí, não, vou fazer verdade. pelo plano mesmo. Aí ou vai para uma cesárea mesmo, ou vai sofrer um monte de violência, provavelmente. Então, o que que é prioridade? É comprar banheira que às vezes não usa, o berço que às vezes não usa, um monte de coisa que às vezes nem vai usar. Eu falo assim, por que você tem que comprar tudo antes do bebê nascer? Você pode comprar algumas coisas e depois ir vendo, tá precisando mais disso, vou comprar mais isso. Você pode comprar, depois que o bebê nasce, você ainda pode comprar coisas para o bebê, né? Não precisa É verdade. enxoval Não o é, tempo, né? não é só até o parto, né? Depois que ele nasce também pode Sim. continuar comprando. E por plano de saúde vai ser difícil, mas muito plano de saúde também dá reembolso para psicólogo. Então você pode procurar um psicólogo. Eu também participo de um projeto tem aqui na minha bio, quem quiser, tem um link, que é o Grupo de Intervenção em Crise, que é um projeto com psicólogos perinatais que atendem valor social gestantes, puérperas, mães com filhos pequenos. Nessa pandemia a Legal. gente fez esse projeto porque a gente sabe que as mães estão sofrendo muito e sei que nem todas podem realmente pagar, né? Na terapia particular, também tem a opção de fazer quinzenal para quem não pode. O ideal é semanal, mas quem não pode pagar, quem não pode fazer toda semana, também pode fazer quinzenal. Então, você pode ter algumas alternativas, Pensando, vai né? flexibilizando, né? Conforme a tua realidade. Eu acho isso ótimo, é bem bacana, porque a gente vai Sim, dando para as pessoas a possibilidade de fazer. É bem legal mesmo. sim. Gente, acho que é isso, viu, Milena? Que bate-papo bom, viu? A gente até passou um pouquinho do tempo, geralmente eu faço em 1 hora, falamos um pouco mais, mas foi super legal, muito produtivo, viu? Gostei Foi mesmo. ótimo. Eu nem Acho que consegui ver falamos de todos os coisas muito comentários importantes. aqui, tentando ler, mas não vi todo, não. E olha, gente, eu tô muito feliz com a participação, porque muita gente comentou aqui, participou, acho tão legal. É horrível quando a gente fica falando sozinho. Eu adoro Sim, quando vocês participam, falam com a gente, contam história, né? Porque essa também é uma forma de compartilhar, né, com as outras pessoas. A gente vai trazendo aqui histórias reais, ou seja, não são coisas que a gente
inventou de alguma forma, né? Então vocês mesmas vão trazendo aqui os relatos e eu acho isso muito legal, muito máximo, viu? Sim, sim. Muito Milena, queria te obrigada a agradecer todos que muito também. participaram. É verdade. Obrigada para as meninas que estão aqui, meninas e meninos, não sei se tem meninos, mas muito obrigada por todos que assistiram a gente. E Milena, muito Uhum. obrigada pela tua presença, foi maravilhoso, adorei, foi muito legal. Muito obrigada, eu adorei também. Se alguém tiver mais alguma dúvida, gente, pode me chamar, mandar direct, que eu vou respondendo, tá? Que eu não consegui ver todos os comentários, mas eu fiquei muito feliz com os comentários que eu vi, vocês participando. E adorei a nossa live. Se quiser fazer outra, estou à É disposição. verdade, temos muitos temas. Se vocês também quiserem sugerir temas novos, né, coisas que vocês gostariam, podem mandar para mim, podem mandar para Milena, que a gente está aí à disposição para poder falar com vocês sobre tudo isso, né? Porque acaba que nunca acaba, né? A gente sempre tem muita Sim. coisa para falar e eu adoro poder trocar um pouquinho com vocês por aqui, tá bom? Ah, eu Muito também. obrigada, gente. Muito Uma boa obrigada. noite para Beijos. todas. Fiquem com Deus e até a nossa Boa próxima live. noite. Até. Tchau, Obrigada, Milena. tchau. Nada, Um obrigada a beijo. você. Beijo. Tchau. Tchau.